poxa, a gente agora está se matando por causa de política, enquanto eles continuam enriquecendo, o Brasil continua, né, aí, e nós estamos aqui. Bem, vamos falar sobre isso hoje, um tema bem delicado, que essa igreja trouxe esse tema, é um tema realmente que está bem polarizado, infelizmente, os ânimos, né, só você olhar as postagens, os comentários, enfim, tudo muito polarizado, e às vezes a raiva faz com que a gente não pense direito, e consequentemente fira princípios do evangelho por amores e devoções políticas. E isso é muito complicado, que eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje. Bem, para nós começarmos a pensar, o título da mensagem que eu dei hoje é esse: o Brasil não será do Senhor Jesus. Título esse que de fato quer gerar uma provocação, mas calma, é para a gente pensar junto o que isso significa. Porque, de fato, temos um sentimento de que nós queremos o melhor para a nossa cidade. Nós queremos o melhor para o nosso país. Então, por isso que nós bradamos: o Brasil será do Senhor Jesus. A minha cidade será do Senhor Jesus. E por mais bonito que seja, e por mais que o sentimento seja nobre, no fundo ele é meio bobo. Ele é infantil. Ele é infantil, é tipo acreditar mesmo em Papai Noel. Se tem alguma criança aqui, sim, Papai Noel existe, e coelhinhos da Páscoa também. Mas percebam, é meio infantil você fazer uma declaração como essa, porque o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu quero bem para o meu país, para a minha cidade. Tá, mas na prática o que isso representa? Inclusive, um texto sendo muito citado pelos irmãos hoje em tempos de campanha é esse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhes pertencer. E nós queremos, inclusive, representantes cristãos por causa disso, meio que até uma espécie de dominação, uma dominação evangélica, porque a gente acredita que isso seria o melhor para a nossa nação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entretanto, isso é uma interpretação equivocada desse texto bíblico, e é uma interpretação equivocada de toda a narrativa bíblica. Por quê? Porque Deus não tem mais um povo. O projeto em Abraão era o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. E a partir do momento que Jesus Cristo vem, não há mais judeu, não há mais gentio, não há mais bárbaro, não há mais romano. Então, nós não podemos mais acreditar nesse mito da nação cristã, como o meu amigo Gutierrez Siqueira diz em seu livro, ouvindo um pregador americano falando no púlpito que sentia falta do tempo que os Estados Unidos foi uma nação cristã. Quando foi? Nunca foi. A Europa nunca foi uma nação cristã, ou um povo cristão, por mais que tivesse um príncipe cristão, por mais que tivesse um governo onde cristãos estavam ali, não torna isso uma nação cristã. Porque eu não torno uma pessoa cristã por meio de uma certidão de nascimento, porque ela nasceu nessa região onde nós nos identificamos com o protestantismo. E por isso somos cristãos. O Estado não confere o título de nova criatura. Não podemos nascer de novo por meio da caneta do Estado, somente por meio do Espírito Santo. Então esse é o mito da nação cristã. O Brasil, nesse sentido, nunca será do Senhor Jesus. Indaiatuba nunca será do Senhor Jesus. Joinville também nunca será. Agora, isso não quer dizer que nessas cidades e nessas nações não possam existir um povo que representa a esse Deus. E que está ali fazendo uma infiltração, uma sabotagem aos planos do inimigo. E estão ali, inimigo, eu estou me referindo a Satanás, não a um partido político, tá? E estão ali o que? Sabotando os planos do mal. Existe um povo que Deus comissionou. Nós somos esse reino. Nós somos o quê? Nação santa. Opa, olha a nação santa aí. E onde é essa nação santa? Espalhada pelo mundo. Não mais preso à geografia ou uma etnia. Negros e brancos, amarelos, pardos, todos que estão em Cristo fazem parte dessa nação santa. E isso é motivo de alegria e de responsabilidade. Pois junto com a filiação vem a missão. Gente, olha só o que é isso. Nós somos essa nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus.
Nós, uma variedade de pessoas, de pensamentos. Um povo com diferentes manifestações e preferências, mas todos unidos em Jesus Cristo, ao redor de Jesus Cristo. Porque unidade não é uniformidade. Unidade é respeito e temor ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos tudo isso. E por que nós somos tudo isso? Para fazer algo muito simples e desafiador. Assim, ou seja, sendo essa nação santa, não esperando uma nação santa geográfica ou étnica. Assim, estando em Jesus Cristo, sendo esse sacerdote, essa sacerdotisa, dessa maneira, vocês vão fazer o quê? Vocês vão anunciar, vocês vão mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa principal ação como povo de Deus. Porque nós somos essa nação santa que esperamos que o nosso país se torne. O problema de muitos irmãos que é enquanto ficam proclamando que determinada região ou local vai ser do Senhor Jesus, se esquece de que ele ou ela é um representante, que ele ou ela pertence a uma igreja que manifesta este reino celestial, essa cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E isso é muito sério. Tem algumas implicações que eu quero discutir com vocês. A primeira, o que isso significa? Significa que nosso Deus não tem mais uma tribo, ele não é mais um Deus tribal. Deus não tem povo preferido. E ele criou essa diversidade. E nessa diversidade de culturas e criaturas, ele se manifesta e busca nesse meio os seus eleitos. E busca nesse meio aqueles que são seus. E você pode ser dele. Se você aceitar o convite, você pode ser dele. Porque todos que estão em Jesus Cristo pertencem a essa nação santa. Então Deus não está mais preso numa tribo. Não existe mais essa de um povo geográfico, étnico. Já ficou claro isso para vocês, eu imagino. Outra coisa importante, significa que um presidente crente não torna o país cristão. Não torna, já tivemos aí governantes na Europa, crentes, mas fizeram coisa errada também, e o fato dele ser crente não tornava aquela nação crente. E também não atrai as bênçãos de Deus para a nação. Ah, lá tem um presidente crente, agora vou chover bênção lá para aquela nação. Não rola. Não funciona dessa maneira. Porque Deus não age por meio de poder estatal. O modelo de Deus agir de forma política é outro, ainda que até possa passar pelo modelo estatal e por meio do poder estatal, mas não é assim que começa. Então não tem essa de que a gente vai ter um presidente crente e isso vai atrair bênçãos para a nação. Não, é claro que um presidente temente ao Senhor pode trazer benefícios para a nação. O meu medo é que ele traga só para os evangélicos, isso seria muito problemático. Que é o que a gente vê na bancada evangélica muitas vezes. Eu não sei o que vocês pensam da bancada evangélica, se acompanham as notícias, os casos de corrupção, escândalos, né? Evangélico prendendo evangélico, inclusive, é muito louco, né? Então assim, está acontecendo, não sei se você está se informando. Eu não sei quantos projetos da bancada evangélica que você conhece que abençoam de fato a nação. Por favor, me mandem, eu quero saber. O quanto de políticos evangélicos você conhece que de fato foi uma bênção para a cidade e para a nação como um todo? Tem, mas eu queria que vocês me dessem 10. Eu conheço 3, assim, 4 talvez. Eu quero conhecer, porque às vezes investigando não chega até mim. Chega escândalos, desvios, chega uma preferência por igrejas, intromissão de igrejas em prefeituras e tal, isso está manchando a nossa reputação e a nossa missão. Mas eu desconfio que nós estamos sendo odiados por sermos evangélicos partidários e não por causa do evangelho de Jesus. Às vezes desconfio que nós estamos sendo mais odiados por apoiarmos determinada ala do que de fato por defender o evangelho de Jesus. Não sei, talvez a gente precise pensar sobre isso.
E uma coisa muito importante, queridos, Deus não unge mais reis ou governantes. Pode fazer cerimônia, trazer o candidato, jogar óleo, não significa nada no reino espiritual. Não significa nada. Não adianta, pode ungir candidato, pode chamar o irmão que está se candidatando aqui e fazer todo. Deus não unge, isso não tem nada a ver com Deus. Sabe quem que é ungido no Novo Testamento? O povo de Jesus. É esse povo que tem a unção do Espírito Santo. Não é mais uma pessoa escolhida, não existe mais isso no Novo Testamento. A gente tem que esquecer um pouco essa inocência bíblica de um presidente crente, que é muito bom. Entenda, ouça com atenção. Bíblia, tu é contra um presidente crente? Não, eu acho que seria bom se ele fosse um bom político. Eu quero que primeiro que ele seja um bom político, e depois que ele seja um bom crente. E isso pode ser muito bom para a nação. Pode ser muito bom para a nação. Ainda que eu não tenha exemplos para me pautar, pode ser muito bom. O que eu estou querendo dizer é que termos um presidente crente não torna a nossa nação crente e nem atrai as bênçãos de Deus para a nossa nação. É isso que eu estou dizendo e somente isso. Podemos ter um Estado com influências cristãs. Aliás, e nós temos. Muita coisa boa na nossa sociedade é fruto direto da ação cristã no mundo, gente. Hospitais, universidades, a ciência moderna. Tudo isso aí é bênção dos cristãos, fazendo teologia pública da melhor qualidade. Muitos avanços na medicina, tem cristãos envolvidos. Até mesmo hoje, países altamente secularizados, ainda tem uma ética moral que é fruto do tempo que os seus antepassados eram cristãos e tal. Tem uma memória, parece, da moral cristã naquele povo, mas hoje em dia não querem nada com o Deus cristão. Então sim, podemos ter um Estado com influências cristãs, porque eu também não quero que chegue um momento no Brasil que eu não tenha liberdade de culto. Deixa o pregador lá na praça berrar e falar que Jesus Cristo está voltando e quem não tiver com ele vai para o inferno. Acho um método evangelístico meio complicado? Acho. Chamo de teologia do cagaço, mas deixa o irmão pregar lá. Deixa o irmão pregar. Entendeu? Deixa entregar panfleto no metrô, no ônibus. Deixa pregar. Deixa a gente se reunir aqui para cantar louvor, para ouvir pregação. Eu quero isso. Não quero que tenha um regime totalitário que nos proíba de cultuar o nosso Deus. Também não quero um Estado laico onde não quer saber, religião é coisa do teu privado. Como no Canadá, pelo que eu estou sabendo, né? Meu, lá você não pode ter manifestação pública da sua fé, que já vem a polícia, já para, o cara tem que parar de pregar e tal. Então é claro que é importante nós termos o quê? Influências cristãs nos aparatos públicos. Muito importante, mas repita comigo, influência, não dominação. Gente, isso é muito importante nós entendermos. A influência cristã é boa, mas não é uma dominação cristã. Porque quando nós entregamos ao Estado a missão que pertence à igreja, a gente perde a relevância. Quando a gente quer usar o Estado para evangelizar e dominar as pessoas, como por exemplo algumas leis absurdas que a gente fica sabendo por aí, do tipo, agora é obrigatório ler a Bíblia nas escolas públicas lá de uma cidade em Santa Catarina. Quê? Se os crentes não leem a Bíblia, eu vou botar agora como lei que na escola tem que ler. Pensa aquela criança lendo Crônicas, ela vai odiar a Bíblia, ela vai odiar porque ela é obrigada. Gente, se nem os crentes livremente leem, eu vou colocar uma lei, ou como outra agora, projeto de lei que não pode mexer na Bíblia. Hã? Que Bíblia? Qual manuscrito que não pode alterar? Não, porque esse meu projeto de lei é porque tem um grupo da sociedade que está pegando a Bíblia e tirando todos os versículos que condenam a prática sexual dela, então eles estão montando uma Bíblia. Gente, qual é o problema? Marcião já fez isso lá no 2º século, e tudo bem, a igreja já condenou quem fica picotando a Bíblia. Não é poder do Estado regular o que as pessoas fazem com a Bíblia, e nem nós. Deixa a galera criar a Bíblia deles lá com arco-íris na capa. E daí? Deixa. Não, porque tu viu o vídeo do Porta dos Fundos que falou que Jesus... Nem vi.
eles podem falar o que eles quiserem de Jesus. Eu conheço o Jesus da Bíblia. O Jesus do Porta dos Fundos não me interessa. E sabe o que é? Eu vou lutar até o fim para eles terem o direito de fazerem o que quiserem com a Bíblia e com Jesus da forma que eles interessam. Sabe por quê? Porque se eu ficar cerceando a liberdade deles, uma hora essa roda gira. E daqui a pouco eu não vou poder falar de Jesus da forma correta, conforme as Escrituras. Então a gente fica comprando umas brigas que não faz muito sentido. A gente fica discutindo umas coisas que não cabe ao ímpio, ao pagão ter esse comportamento. E a gente não pode esperar que o Estado obrigue as pessoas a terem um comportamento cristão, por melhor que eu ache que seja o comportamento cristão. Só que eu não posso obrigar. Porque a partir do momento que a gente entrega essa missão ao Estado, a gente perde a relevância. Fora que não podemos cobrar por meio de leis aquilo que só pelo Espírito Santo podemos obedecer. É o Espírito Santo que nos ajuda a ser crente. Então eu não fico nem um pouquinho chateado com Porta dos Fundos, com música, ou porque um político disse isso de Jesus ou disse aquilo. Eu não estou nem aí. O que me chateia é o meu pecado que eu não consigo vencer muitas vezes. O que me chateia é a igreja se vender para partidos políticos. O que me chateia é isso, é púlpito virar palanque, é Jesus virar cabo eleitoral. É isso que me chateia. É essa mistura desenfreada de igreja e Estado que não é saudável. Porque já não é mais uma influência, é um domínio. E, gente, podem perceber, geralmente está ligado a projeto de poder. Não é um projeto de serviço, como nos ensinou Jesus. Jesus tem ações políticas, ele dá a César o que é de César, mas ele não idolatra César. E ele não joga o jogo de Roma. Jesus não poderia chegar lá no imperador, ei, corre agora. Ó, o som acabou bem na hora, foi combinado? O som era o imperador. Jesus não poderia, ele não é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não é ele que governa o universo, não. Ele se deixou crucificar pelo império. Porque não é um projeto de dominação, é um projeto de serviço. E é isso que às vezes a gente não entende. E é claro, meus irmãos e irmãs, que nesse projeto de serviço, a gente até pode utilizar os aparatos do Estado. A gente até pode ter preferências políticas, partidárias, ideológicas. Tudo bem. Mas antes de utilizar o aparato do Estado, você tem uma consciência evangélica. E a partir dessa consciência evangélica, você percebe na sua preferência política queda e graça. Você percebe na sua preferência política que tem traços da queda nele. Você percebe na sua preferência política que tem traços da graça. Porque o evangelho é completo. É por isso que a igreja não precisa nem de esquerda nem de direita. Porque a igreja tem Jesus Cristo. E a partir dele se movimenta. Tenham a mesma atitude, a mesma forma de pensar, o mesmo pensamento de Jesus Cristo. Que pensamento é esse? Que atitude é essa? Serviço. Entrega. Dá de César o que é de César. Cumpra o seu papel no governo. Obedeça às leis. O Estado está aí para impedir a barbárie, para nos trazer a espada. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é levar a toalha e a bacia. Só que como a gente fica muito preocupado com questões de Estado muitas vezes, esquecemos de lavar os pés. E isso tem danificado a nossa ação política de forma verdadeira. A igreja, ela é uma ação política na cidade. Tanto que a palavra igreja, no original, a palavra eclésia, ela significa uma assembleia de pessoas que se reúnem para decidir as questões da polis, da cidade. Por que os primeiros cristãos não escolheram sinagoga, que era um local estritamente religioso? Por que eles vão pegar um termo, uma expressão, um termo, na verdade, que significa algo político? Porque sim, nós estamos aqui neste império e nós vamos influenciar esse império. E não à toa, coisas foram mudando no Império Romano por influência dos cristãos. Inclusive, a nossa ação evangelística e a nossa ação política foi reconhecida, inclusive, por imperadores que nos odiavam. Reconheceram que os cristãos
ajudavam até mesmo os seus. Porque são cristãos que entenderam que sim, a nossa ação é política, mas não por meio do poder econômico e estatal e imperial. A nossa ação é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, se eu tenho na minha mão o poder estatal, eu vou usá-lo para o bem e para a justiça. Paulo utilizou a sua cidadania romana quando ele precisou. Tudo bem, mas ele usou para propagar o Evangelho, não para benefício próprio. Não para ganhar vantagens, mas para continuar vivo e continuar pregando o Evangelho, a justiça. O que nós precisamos entender, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que eu posso usar as coisas que estão em minha mão, que estão ao meu alcance, mas eu uso para influenciar e para servir, não para dominar. Quando os cristãos diziam, só o Senhor é Deus, eles estavam fazendo uma declaração contra o imperador romano. E por isso foram perseguidos, castigados e mortos. Isso tinha influências políticas. Porque na verdade a igreja sempre deve denunciar a corrupção e o pecado daqueles que governam. Porque todos que governam têm pecados que precisam ser o quê? Confrontados, perdoados e alinhados. A partir do momento que a igreja fica batendo palma para político e não ergue o dedo em rixe como um profeta, ela deixa de ser voz profética e passa a ser voz patética. Porque não há ninguém que saia ileso diante da Bíblia. Não existem pessoas boas diante de uma Bíblia aberta, inclusive candidatos à presidência, ao governo, não existe. Por isso não adianta a gente achar que isso ou aquilo torna a pessoa cristã, não. O que torna uma pessoa cristã é a vida dela em comunidade numa igreja local. Se não tem igreja local, eu questiono a qualidade desse cristianismo. Afinal, Paulo está nos dizendo na sua segunda carta que nós somos uma embaixada do reino de Deus. O que é uma embaixada? Se não um pedacinho de uma nação em outra nação. Agora para pensar que Paulo está utilizando esse termo político novamente para dizer que nós cristãos somos uma embaixada do reino dos céus neste mundo. É por isso, e preste atenção nisso, é por isso que eu posso ter irmãos à esquerda, irmãos à direita, e se forem irmãos na fé, pessoas crentes em Jesus Cristo, eu sei que eles vão denunciar os pecados da esquerda, eu sei que eles vão denunciar os pecados da direita, e vão utilizar a influência que agora tem para fazer o bem a todos, e não só aos evangélicos, para trazer equidade, justiça, não para conseguir rádio e programa de televisão, ou superfaturar ambulâncias. É um pensamento coletivo para o bem do próximo, porque a política na sua essência é isso, é pensar o bem para todos, não grupos exclusivos, é para todos, e se tem algo que é para todos é o Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo, e neste mundo tem gente de esquerda, de direita, indeciso, tem tudo. Alguns podem estar pensando, Bibo, tu está sendo muito inocente, cara. Tu não está ligado na guerra que está acontecendo. E se tu soubesse, tu estaria apoiando um único candidato. Gente, eu não creio nisso, me desculpem. Nós acreditamos que o nosso rei é Jesus Cristo. E ele age para além. Ele usa o seu povo infiltrado em todas as linhas ideológicas. A partir do momento que eu acho que só a minha linha ideológica é a melhor e que não tem nada de bom do outro lado, opa, eu acho que eu não estou conversando, eu não estou dialogando. Repito, você pode achar a linha ideológica do seu irmão e da sua irmã errada. Tudo bem. Afinal, você fez uma escolha, e se você fez uma escolha é porque você acha que a outra não é boa. E tudo bem, e vice-versa. Eu acho que batizar criança é errado. Mas eu não acho que os irmãos presbiterianos vão para o inferno porque batizam crianças. Então sim, batistas e presbiterianos podem tomar café junto sem atirarem um no outro. Amém? Isso pode acontecer. Assim como irmão de esquerda e de direita podem servir na mesma igreja.
E podem discordar politicamente, mas o que nos une é maior do que esquerda e direita. O que nos une é o Evangelho. Irmão, mas tu reconhece que a tua linha aí tem esse problema? Cara, tem, é verdade. E vamos trabalhar para corrigir isso. Mas tu percebe que na tua linha tem isso aí, né? E que isso aí não é legal. Percebo também, cara. E como crente vou trabalhar então para que isso mude. Entendeu? É assim que a gente influencia. Não um domínio. Não acabar com o outro. Não agora, não vou dar ceia para quem vota em determinado partido. Que isso? O cara não deu ceia porque o irmão gostava lá de um outro espectro político. Que isso? Onde nós vamos parar se a gente continuar assim? Nós precisamos levar muito a sério essa declaração de Jonathan Leeman, quando ele diz o seguinte, que a manifestação política mais poderosa da igreja é o Evangelho. É o Evangelho. Você deve lutar com todas as suas forças para que o Evangelho seja proclamado, não um político evangélico. Bibo, você é contra então nós apoiarmos um político evangélico? Não, já disse que não, mas o seu esforço maior não deve ser para promover políticos evangélicos, mas para promover o Evangelho. Mas eu acho que esse político evangélico vai fazer um bom trabalho. Glória a Deus, faça isso, lute, mas cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria da ideologia. E porque todo político partidário assume compromissos que nem sempre têm a ver com o Evangelho. É por isso que o crente, ele sempre é desconfiado. Ele sempre está antenado na voz do Espírito. Ele ouve o mundo e ele ouve Deus. E a partir disso ele julga. E ele é o quê? Ele pertence a uma igreja local. E isso dá discernimento para ele. E ele vai aprender a ouvir os dois lados. Porque ele reconhece que há manifestação da graça também do outro lado. Assim como ele tem certeza que tem manifestação da queda. Tanto do seu lado quanto daquele lado. Nós precisamos entender que a manifestação política mais poderosa da igreja é o Evangelho. E o testemunho político mais poderoso da igreja é ser igreja. É ser igreja. Eu louvo a Deus pelas milhares de igrejas em periferias que chegam e ajudam onde prefeitura nenhuma chega e ajuda. Glória a Deus pelas milhares de igrejas que permitiram que pessoas não morressem de fome, porque se mobilizaram na pandemia para sustentar irmãos e irmãs, coisa que o Estado não fez. A igreja é fundamental para esse mundo. A igreja é a única instituição política que age na terra para anunciar o Evangelho. A partir do momento que nós trocarmos a mensagem do Evangelho pela mensagem de um evangélico, a gente se corrompe e os nossos pés de barro começam a aparecer. E nessa história quem ganha é o Estado e não a igreja. Há mais poder político no Evangelho e em ser igreja do que eleger um presidente, tomar posse como juiz da Suprema Corte ou até mudar uma Constituição. É claro que um juiz, né, enfim, aqui ele dá o exemplo dos Estados Unidos, né, ou alguma coisa na Constituição que é alterada, ok, que vai beneficiar a população, isso é bom. Só que isso, por mais que seja bom para o povo, não muda a nossa missão. E com isso encerro com essa reflexão. Em outubro, alguns irmãos ficarão tristes e outros ficarão felizes. É isso que vai acontecer em outubro, com o resultado das eleições. Alguns irmãos vão vibrar, outros vão ficar nervosos, outros vão lamentar, outros vão acordar na segunda-feira e vão continuar trabalhando igualzinho, como se nada tivesse mudado. Agora a grande pergunta é, e a nossa missão? A nossa missão não muda, por quê? Independente disso, independente dos resultados das eleições, a nossa missão vai continuar a mesma, pois a nossa forma de agir politicamente no mundo é anterior a Lula, anterior a Dilma, a Bolsonaro, a Temer, a Hitler, a Constantino, a César, a quem quer que seja. A nossa missão não muda. Ela pode ficar mais fácil dependendo do governo, ela pode ficar mais difícil, mas a essência dela não muda. E qual é a essência? Anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa missão não muda.
Repito, ela pode ficar mais fácil ou ela pode ficar mais difícil. E tudo bem, a gente vai continuar. A gente vai continuar. Nem que seja se reunindo aqui, ou no templo maravilhoso que vocês estão construindo aqui do lado, ou seja aqui em cavernas, em valetas, ou em becos, ou em bueiros, ou em casa à luz de vela. Nós vamos continuar anunciando a Jesus Cristo. Por quê? Porque o anúncio do Evangelho é que muda vidas, muda corações, e se nós levarmos a sério a nossa missão, podemos inclusive ter mais pessoas preparadas para assumirem cargos políticos, cargos públicos. Por quê? Porque são pessoas encharcadas do projeto de serviço do Evangelho e não de projetos de poder, de políticas partidárias. E é muito bom, o que está acontecendo no Brasil não vai mudar, tá? Se você está de saco cheio de discussão política, lamento, não vai mudar. Não vai mudar. E isso pode ser bom, porque a gente está numa adolescência democrática e quem sabe a gente caminha para uma maturidade. A gente só precisa ter mais respeito pela posição do outro. E principalmente com o nosso irmão na fé. Gente que nós amamos, que nós tomamos Santa Ceia juntos. E aí de repente eu passo a odiá-lo porque ele não apoia o meu candidato, a minha candidata. Poxa, que critério mais pobre, que critério reducionista. Eu já não estou dizendo que uma pessoa é amaldiçoada porque ela negou o Evangelho, é porque ela negou o meu candidato, a minha candidata. E isso é de uma pobreza espiritual tão grande. Porque nós estamos preocupados, e às vezes a preocupação pode ser legítima, às vezes pode ser falsa, pode ser uma mistura das duas. Mas eu estou preocupado com quem vai assumir o Palácio do Planalto, a Câmara e por aí vai. E eu não estou preocupado com quem está sentando no trono do meu coração e do seu coração. Eu estou mais preocupado com a posição política do meu irmão do que com a vida dele diante de Deus, da qual eu sou responsável. Eu estou pouco me lixando para a vida privada do meu irmão. Eu quero saber em quem ele vai votar, esse desgraçado. E isso é muito triste. Isso é muito reducionista. Isso é muito pobre. E isso não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Então que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa missão, independente de quem sejam os governantes. Porque a nossa missão ela é eterna. Ela é anterior a qualquer projeto político, qualquer projeto político partidário, ela é anterior a qualquer ação humana de governo, seja um império, seja que for, nós vamos continuar anunciando.